Bandeirantes tem todas as rádios do Grupo Bandeirantes. Se você é usuário do sistema Android, é só acessar a Play Store. Ou então, a Apple Store, se você tiver um iPhone ou iPad. Vai lá, o aplicativo é gratuito. Band Rádios, todas as rádios do Grupo Bandeirantes em qualquer lugar do mundo ao alcance da sua mão. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando para mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Hoje, quarta-feira de muito sol na região de Campinas. Que você esteja tendo um ótimo dia e que assim seja até o final desta quarta-feira, porque a partir de agora a emoção do seu rádio está entrando em campo. O esporte agora e aqui comigo e o timaço de Carlos Batista. Vamos juntos até meio-dia com tudo que rola no mundo esportivo para você. Vamos às manchetes de hoje. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Guarani recebe o Santos hoje, 21h35 no Brinco. O Guarani busca a primeira vitória no Paulistão. Técnico Mozart pode mexer na equipe. Bruno Michel, Gênison e Bruninho disputam vaga no ataque. Fora dos gramados, diretoria aguarda a resposta do TJD da federação após pedir para que a mesma corrija a indicação à vaga na Copa do Brasil. Jefferson brilha em seu primeiro jogo pela Macaca e Guilherme Anjos não descarta a titularidade no próximo jogo. Em 2 partidas, Ponte conquistou 2 viradas e agora projeta a partida contra o 15 de Piracicaba, sábado às 11 horas da manhã em Piracicaba. Fora de campo, diretoria aguarda propostas de Vasco e Botafogo pelo volante Leonaldi para analisar futuro do jogador. Com 3 gols de Luiz Soares, Grêmio vence São Luís por 4-1 e conquista a Recopa Gaúcha de 2023. Eu nem sabia que tinha Recopa Gaúcha, mas foi o Grêmio campeão. O uruguaio precisou de 37 minutos com a camisa do tricolor para marcar o seu primeiro hat-trick no futebol do Brasil. Na Copinha, todos os jogos das quartas de final estão definidos. Hoje, o Palmeiras enfrenta o Floresta, enquanto o Sport joga contra o Goiás. Amanhã será a vez do América enfrentar o Ituano em Barueri. E o Santos joga contra o Fortaleza em Santo André. Palmeiras define alvo para substituir volante Danilo, que foi para o futebol inglês. Matheus Henrique, ex-Grêmio e seleção brasileira, está no futebol italiano. Sassuolo, o time de origem do jogador, definiu o preço para negociar. 10 milhões de euros. Verdão tenta diminuir o valor. 97102-1493. Mande a sua mensagem. Estamos à sua disposição, porque a sua mensagem de texto, se for enviada para nós, evidentemente, já vai para o ar. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento
Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Seara, experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. Acesse sofisticarautovidros.com.br. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar os resultados desta terça-feira. Começamos com o Campeonato Paulista da Série 2. No estádio Moisés Lucarelli, a Ponte Preta derrotou a equipe do São Caetano por 2-1 e se mantém com 100% de aproveitamento na competição. Já pelo Campeonato Paulista da Série 1, o São Bento venceu o Santo André por 2-1 e a Inter, jogando fora de casa, derrotou o Mirassol por 1-0. Hoje a sequência da rodada, 19 horas, São Bernardo e Red Bull Bragantino, 19h30, Corinthians e Água Santa, 20h30, Ituano e Portuguesa, 9h35, com a narração de Carlos Batista aqui na Bandeirantes, tem Guarani e Santos. Destaque também para a Copinha, hoje valendo vaga na semifinal, 9h45 da noite em Santo André, tem Palmeiras e Floresta. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Pon TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Legal, vamos aqui aos nossos queridos ouvintes. Não dá para atender todo mundo, eu já peço desculpas antecipadamente, porque o programa está bastante corrido hoje, mas eu vou tentar aqui ler algumas mensagens, sortear aqui. O Batata de Rio Preto, sempre nosso pole position, um grande abraço para você. Volta Fábio Sanches, porque essa defesa é horrível. O São Caetano não veio para jogar futebol. Bota mais 3 pontos. Um abraço aí para nossa queridíssima Rio Preto. Bom dia, CH. Aguinaldo do Americana, de Americana. CH, o Mozart entrar o mesmo time da estreia contra o Santos é derrota na certa. Fora Vilela, Iago e Bruno José. Um abraço. Vamos ver se ele muda o time hoje, né? Essa é a expectativa. Não tenho mais saúde para acompanhar minha Ponte Preta. Ontem eu percebi isso. Bom trabalho, meu amigo. Ele está dando destaque aqui ao Jefferson, que realmente fez uma grande partida. Deixa eu mandar um abraço para o Wagner aqui. Ontem pude presenciar no Majestoso uma das páginas mais marcantes que o futebol pode proporcionar. Foi fantástico. A prova incontestável do que futebol é mágico. E realmente é. Foi muito legal, muito bonito. Já já vamos falar da Ponte. Agora, hora certa, pois não, 11h38. É hora do Bugre da Band. Carlos Batista está chegando para falar do Guarani, que joga hoje contra o Santos, 21h35. E, é claro, com total cobertura aqui da Bandeirantes. Fala, Batista! Bom dia, CH! Um abraço para você, um abraço para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. O Guarani fez na tarde de ontem o último treino antes de enfrentar o Santos pela segunda rodada do Paulistão. Partida marcada para esta quarta-feira, 21h35, no Brinco de Ouro, com a transmissão pela Rádio Bandeirantes. Uma provável escalação do Bugre, que deve ter ao menos uma alteração. Kozlinski no gol, Diogo Matheus, Lucão, Luciano Castanho e Jamerson. Na defesa não há alteração. Leandro Vilela, Iago e Giovone Augusto. Meio do campo também sem alteração. Bruno José,
Derek, e aqui deve ocorrer uma modificação em relação à partida de estreia, quando o Guarani perdeu no ABC para o Santo André por 1-0. Bruno Michel entrou bem naquela oportunidade no segundo tempo e deve ganhar a posição de Bruninho. O volante colombiano Richard Rios, desfalque na estreia contra o Santo André, contratura muscular, provavelmente seguirá afastado. O histórico de Guarani e Santos foram 44 vitórias ao longo do tempo do Guarani, 39 empates e 100 vitórias do time da Vila Belmiro. 228 gols dos campineiros e 379 gols do time do Santos. O resultado mais elástico entre essas duas agremiações, o Santos, numa oportunidade, Campeonato Paulista de 1927, venceu a equipe do Guarani pelo placar de 10-1. E os ingressos continuam à venda nesta quarta-feira para o jogo que vai começar às 21h35. Guarani iniciou na segunda-feira a venda dos ingressos e você pode retirar os ingressos, comprar os ingressos nas bilheterias ou então pela internet. ingressosa.com. ingressosa.com. E nas bilheterias do Estádio Brinco de Ouro até o início da partida. Valores das entradas: R$40 inteira e 20 a meia para a cabeceira sul e 40 inteira e 20 meia para o tobogã inferior e também as cadeiras vitalícias. O presidente Ricardo Moisés deu uma entrevista coletiva ontem explicando como o Guarani pretende reverter a situação e participar da Copa do Brasil deste ano. No sorteio da CBF, na segunda-feira, o Bugre perdeu para o Criciúma. Eram 4 vagas pelo estadual, explicou o presidente. 3 pela colocação no Paulista e 1 para o campeão do interior. Palmeiras, campeão paulista. Corinthians, terceiro no estadual, por jogar a Libertadores. E também o São Paulo, que foi vice-estadual, 9º colocado no Brasileirão 2022, asseguraram lugar na Copa do Brasil. Bragantino, 4º melhor estadual, Ituano, 5º melhor e São Bernardo, 6º melhor do estadual. Estes ganharam vaga pelo regulamento. O troféu do interior também dava ao campeão uma vaga na competição nacional e foi vencido pelo Ituano. O Ituano, portanto, tinha vaga pelo torneio do interior. E aí, consequentemente, é isso que o Guarani está contestando, porque nessa situação a vaga não deveria ter sido repassada ao vice, no caso o Botafogo de Ribeirão Preto, e sim ao próximo melhor colocado do Paulistão, no caso o Bugre. São as informações do Guarani na Rádio Bandeirantes. Valeu, Batista, obrigado. Daqui a pouco você volta para falar um pouquinho da ponte. Não, Batista não volta não, né? Tá bom. Então, obrigado, Batista. Volta nos Donos da Bola, meio-dia. Conto com a sua audiência lá para falar um pouco mais de Ponte de Guarani, de Ponte Preta. Guarani que joga hoje 21h35. Vamos ouvir o Lucão? Lucão concedeu a entrevista coletiva e o Lucão deve ser confirmado pelo Mozart hoje à noite na partida contra o Santos. Eu acredito que o aprendizado maior que a gente levou desse jogo, dessa nossa estreia, foi o nosso segundo tempo, né? Eu acredito que o nosso segundo tempo foi positivo, né? A gente conseguiu fazer melhor aquilo que foi proposto pelo Moza, pela comissão técnica, e era o que não só a comissão, mas nós também esperávamos de nós mesmos, e a torcida também esperava de nós, né? Uma imposição maior, né? Uma agressividade maior, coisa que infelizmente nos faltou no primeiro tempo. E isso é nítido, é um fato, e a gente entrou ali para o intervalo, né, para tentar corrigir aquilo que estava faltando, implementar aquilo que estava faltando, na verdade, e fazer um segundo tempo melhor do que foi o primeiro. Então, a base do nosso segundo tempo, né, foi o que a gente tirou de lição para o restante do campeonato, né, e para essa nossa próxima partida, esse nosso próximo compromisso tão importante contra o Santos. Cara, a expectativa é enorme, principalmente por ser jogo atrás de jogo, né? E assim, não dá tempo de você lamentar, não dá tempo de você
querer achar desculpas, trabalhar, né? Corrigir aquilo que a gente, como eu falei, não fez tão bem durante esse primeiro jogo, durante o primeiro tempo, principalmente, como eu falei. Então, a expectativa é grande. Eu acredito que a torcida também tem uma expectativa grande em nós de poder jogar em casa, de poder jogar diante da nossa torcida, de dar uma resposta para nós mesmos, né? Em relação àquilo que foi o primeiro jogo, a primeira partida. Então, a gente está bem concentrado, né? E corrigindo os erros para que a gente possa fazer uma excelente partida diante do Santos. Para mim é sempre uma honra poder chamar o torcedor, né? Eu acho que nós temos tudo para fazer uma grande partida, uma grande festa aqui para a nossa torcida, e é isso que a gente vai buscar. Claro que respeitando sempre o adversário, respeitando sempre a equipe do Santos, que também tem, né, atletas e pessoas querendo ganhar, querendo vencer, mas, claro, fazendo o nosso trabalho e buscando a vitória, né? Legal, tá aí o Lucão, zagueiro Lucão, que apesar da derrota contra o Santo André na estreia do Guarani, fez um jogo muito razoável e deve ser confirmado para o jogo de hoje. E quem comenta a partida ao lado do Tigrão hoje à noite é o Gleger Zorzin, que chega agora para falar um pouco mais de Guarani e Santos. Fala, Gleger! É isso aí, CH. Guarani que vai a campo hoje no Brinco de Ouro, às 21h30 da madrugada. O horário realmente é muito ruim, né? Para um dia no meio de semana, para o torcedor tá indo ao campo. Mas, enfim, o que importa é que o Guarani tem aí a chance de recuperar os pontos perdidos lá na sua estreia contra o Santo André, na derrota por 1-0. Tá jogando em casa, tá enfrentando um dos grandes, tá enfrentando o único grande que venceu na primeira rodada, mas o Santos, naquela partida com o Mirassol, demonstrou uma certa fragilidade defensiva. Então o Guarani precisa se apoiar nisso, né? Tentar aí com uma estratégia bem definida, tomara, né? É o que o torcedor tá muito ansioso, que o Mozart tenha uma percepção de escolher as melhores peças, porque não dá, viu, CH? Nesse Campeonato Paulista, não dá para você ficar insistindo com aquilo que não está dando certo. E o Mozart tem muito isso. Fez isso ano passado e aparentemente começou aí a insistir com as mesmas coisas que lá atrás já não deu certo, já não deram certo, digamos assim. Então, tomara que o Mozart escolha as melhores peças e que o Guarani consiga um bom resultado diante do Santos hoje no Brinco de Ouro. Dá para vencer o time santista? Claro que dá. Se tiver uma estratégia, se tiver um time aguerrido, se tiver um time concentrado, se impor jogando dentro de casa, contando com a ajuda do seu torcedor, ele pode sim surpreender. Porque, repito, o Santos, naquela primeira partida que acabou vencendo, no finalzinho também o Mirassol, o Santos teve muita dificuldade do meio para trás. Ali o Santos deixa muito espaço entre os volantes, é uma defesa que fica muito exposta, muito aberta, então o Guarani precisa saber no momento certo da penetração, saber o momento certo da infiltração dos seus jogadores para que ele possa aí surpreender o time santista e conquistar a primeira vitória no Campeonato Paulista. Tô confiante, CH. Eu acho que se o Mozart escolher bem as peças e se o Guarani estiver bem concentrado, o Guarani pode sim vencer o time do Santos hoje às 21h30 jogando no Brinco de Ouro. CH! Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Deixa eu mandar mais alguns abraços aqui, né? Um abraço pro Luiz, obrigado pela sua mensagem. Jogo espírita não, e sim espírito de grupo e união. Parabéns, Macaca. Carlos Matozinho ficou muito feliz com o time, não é? Quem mandou aqui também foi o Eduardo Franco, dizendo que o Gé é o centroavante que a Ponte estava precisando. Bom, a Ponte venceu de virada ontem, 2-1, a equipe, não é, do São Caetano, um jogo muito difícil, gramado muito prejudicado, muito encharcado, e a Ponte fez o primeiro gol de empate aos 48 e virou o jogo, depois de um pênalti que foi marcado, depois o juiz voltou atrás, aos 60 minutos, um negócio emocionante, bonito. Não foi uma grande partida de futebol, mas a Ponte teve garra, disposição, teve espírito de Série A2 do Campeonato Paulista. Parabéns aos envolvidos. E após a partida,
eu esperava o Hélio dos Anjos e apareceu o Guilherme dos Anjos para dar entrevista coletiva, filho do Hélio, auxiliar dele. Não entendi muito bem, de qualquer maneira. Não sei se há algum problema, se o Hélio está com algum problema de saúde ou teve durante a partida. Eu achei estranho. De qualquer maneira, isso é feeling de repórter, não é? Por que o Hélio não foi para a entrevista coletiva? Não entendi. Durante a entrevista coletiva, o Guilherme falou muito dos funcionários da Ponte, das dificuldades, enfim. Vamos falar da vitória por enquanto, não é? Porque a gente sabe que administrativamente, financeiramente, a Ponte tem muitos problemas e a gente espera e torce para que esses problemas sejam minimizados o mais rápido possível. Vamos ouvir a entrevista coletiva do auxiliar técnico do Hélio, seu filho, Guilherme dos Anjos. E com relação ao Gé, tem alguns pontos que a gente precisa salientar no Gé. Isso aí que todo mundo está vendo no Gé, a primeira pessoa que viu foi o Ivo. Então nós temos que dar mérito ao Ivo em primeiro lugar, porque foi ele que viu e chegou e falou: ó, professor, existe o Gé. Presidente Eberlin, o Gé existe. E aí ele passou a existir para nós. A partir do momento que a gente analisou, que a gente buscou todos os vídeos, buscou os números, que centroavante muitas vezes é isso aí, ó, é número. Nós apostamos juntamente com o Ivo, juntamente com o professor, conosco, né? E esse jogador trabalhou num nível que ele nunca tinha trabalhado. Ele mesmo confidenciou pra gente, falou: pô, eu nunca fiz isso na minha vida. Tem muita coisa para evoluir no Gé, principalmente taticamente. Agora, ele tem circunstâncias que são fundamentais para um centroavante. Sustentação, com uma briga incessante na pré-temporada para ele trabalhar a sustentação dele, porque qualquer coisa ele queria falta. E vide o lance do pênalti, que foi pênalti, já tá os vídeos ali, né? A nossa análise já pegou todo o lance, a gente até agora não entendeu o que ocorreu, né? Porque não tinha VAR, o VAR estava a nosso favor, lá em cima, a nossa equipe de análise. E realmente foi pênalti. E no lance do pênalti já foi fundamental. Ele sustentou, o cara fez falta nele, era visível. Foi até interessante, o Thiago deu a condição de jogo, deu a sequência, ele foi lá no limite, sustentou até o final, passou a bola que deu profundidade para o Everton e assim ocorreu o lance, o Everton foi feliz em encontrar o Elvis e aconteceu o pênalti. Então tudo isso que a gente está vendo, essa superioridade dele por cima, como a gente viu, né, essa presença muito grande de área, o Gé trabalhou muito para isso. Agora, nós temos que entender, o Gé ainda é um jovem muito cru na maneira de dizer, mas com esse potencial aí, sem dúvida nenhuma. E num time que impõe taticamente como nós impomos, por fora, que faz a bola chegar na grande área, como eu mencionei, no primeiro tempo a gente chegando com a bola na grande área. Nós precisamos desse homem muitas vezes. O Pablo conseguiu ser no jogo passado, esse jogo já teve um pouco mais de dificuldade, e aí entrou sim a ação nossa dentro do banco, de tirar um beirada que estava tendo dificuldade, que era no caso do Dudu, que não é uma característica de jogo tão boa para ele, e de ter a felicidade de colocar o Gé, naturalmente, posteriormente o Jean, que foi um menino que todo mundo sabe do potencial. Quem sou eu para falar do potencial deles? Vocês estão aqui antes de mim para lembrar do que foi Jean aqui dentro da Ponte Preta, e é isso aí, né? Todos nós estamos felizes, principalmente também em função do Jean. Mas só para fechar a questão do Gé, tá? Foi um conjunto, além do próprio Gé, porque se ele não quisesse pagar o preço é alto com a gente, muito alto. O desgaste ele é absurdo, mental, físico, principalmente. Agora ele pagou o preço, e se ele continuar pagando, centroavante fica rico fácil. Legal, tá aí o auxiliar técnico da Ponte, o Guilherme dos Anjos. Não entendi porque o Hélio não deu entrevista coletiva, mas também não é problema meu. Eu só estou aqui questionando como jornalista. Não entendi. De qualquer maneira, vamos aguardar, né? Espero que não tenha acontecido nada com o Hélio em termos de saúde. Gleger Zorzinho está voltando aqui para falar agora da Ponte. A Ponte venceu de virada, 2-1, Gleger. Legal, CH. A Ponte que conquistou um belíssimo resultado na noite de ontem, jogando no Majestoso, né? Debaixo de muita água, né? A chuva castigou o gramado do Majestoso. A Ponte que tomou um gol ali numa falha do zagueiro Guilherme Souza, mas conseguiu a recuperação no finalzinho do jogo com uma belíssima estreia e participação do atacante Jefferson, que traz uma dor de cabeça interessante ao técnico Hélio dos Anjos. Mostrou muita qualidade, mostrou ser um jogador com a cara da Série A2, né, que incomoda, um cara que joga ali entre os zagueiros, de muita força, de muito poder ofensivo. Isso realmente é interessante e é muito importante,
né? Para que a Ponte possa seguir aí a sua trajetória dentro da Série A2. Vitória importantíssima. E eu quero dar relevo o seguinte, CH, eu gostei demais das substituições, gostei demais do que fez o Hélio dos Anjos. A participação do técnico ontem realmente foi importantíssima para a vitória da Macaca. Então, claro, o empenho, a dedicação, né? Os jogadores até o último instante lutando, correndo para tentar um bom resultado, mas as estratégias, as mudanças, né, as substituições que fez o Hélio dos Anjos impulsionaram esse time, jogaram o time para cima do time do São Caetano e conquistou realmente ali no finalzinho uma belíssima vitória. Então, parabéns aos jogadores pelo empenho, pela dedicação e parabéns também ao torcedor pontepretano, que acreditou até o final, incentivando, empurrando o time, né? E depois foi coroado aí com o gol do Jefferson no finalzinho do jogo, aquele gol de cabeça que acabou tirando do goleiro Arthur, porque olha, o goleiro do São Caetano ontem estava inspirado, hein, CH? Pegou tudo o goleirão, mas aí aquela cabeçada no finalzinho acabou decretando mais uma vitória pontepretana, a segunda em 2 jogos, importante demais para a trajetória do time na Série A2, que é, sem dúvida nenhuma, um campeonato dificílimo, CH. Obrigado, Gleger. Bom, chega aqui uma informação extraoficial que o Hélio gritou tanto no jogo que ficou sem voz para a coletiva. Espero que seja isso. Desejo que a voz dele volte o mais rápido possível, não é? E que não haja nenhum tipo de problema. Ele continue o seu trabalho ao lado do seu filho, o bom trabalho que ele tem feito desde o ano passado, sem maiores problemas. Hora certa? Pois não. 11h56 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Chegou o super saldão da Anhanguera Ferramentas. Descontos imperdíveis para você comprar muito. Confira. Ventilador de coluna Ventisol, R$ 297,90. Jogo de ferramentas Stanley, 110 peças, R$ 599,90. Compressor de ar Schultz, 10 de R$ 121,90. Visite as lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse o site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, na Rádio Bandeirantes Campinas. Bastidores do Poder. Rose Guglielminetti e Edmilson Siqueira levam até você, de um jeito leve e fácil de entender, as notícias mais relevantes na economia, política local e nacional. Em FM 85,7 e AM 1170. Bastidores do Poder. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória da Macaca ontem à noite diante do São Caetano pela segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A2 por 2-1. A Ponte atuou com Kaique França, Luiz Felipe, depois o Everton, Guilherme, depois Jean Carlos, Matheus e Arthur. Amaral, depois Eliel, Leonaldi, Júnior Tavares e Cássio Gabriel, depois Elvis. Dudu, depois Jefferson e Pablo Diego. Já o São Caetano de Arthur, Tiaguinho, Pablo, João Gabriel e Paulo Henrique. Dias, Lucas Silva e Celcinho, depois Gui Tavares. Alamo, depois Lobato, Anderson Magrão e Francis, depois Gerley. Os gols do jogo, São Caetano abriu o placar com Anderson Magrão aos 31 minutos do primeiro tempo. Mas a Macaca, com 2 gols de Jefferson, estreante da noite, virou o jogo aos 48 e aos 60 minutos do segundo tempo. Estádio Moisés Lucarelli, um público presente de 3.712 torcedores para uma renda de R$ 47.765. Jogo que teve arbitragem de Tiago Duarte Peixoto. Vitória da Macaca, Ponte Preta 2, São Caetano 1, Série A2, segunda rodada. Alô, Ponte Pretano! O novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Pon TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco. E vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Você ouve
Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima quarta-feira. E não esqueça, hein? Hoje é dia de bola rolando. Tem Guarani e Santos pra você aqui na Bandeirantes, a partir das 9h35 da noite. Não se esqueça também, você sabe, aqui na Bandeirantes é muito melhor. Na sequência você fica com o Nossa Área, edição nacional. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569.